Olá, meus amores, né? Então, hoje é um dia especial, né? O dia do pedagogo, é um dia muito importante, né? Um dia de reflexão para que nós possamos entender o nosso papel na escola, na sociedade, enquanto formadores de opiniões, né? Preparadores para a vida. E é isso aí, feliz dia do pedagogo. Meus amores, hoje, dentro do nosso componente curricular, conteúdo e didática de geografia para as séries iniciais do ensino fundamental, nós vamos traçar assim um paralelo, na verdade, vamos comentar, né, a visão dos PCN de geografia, né, para o primeiro e segundo ciclos do ensino fundamental. Para tanto, é importante que a gente possa iniciar os nossos estudos falando, né, sobre qual a importância de ensinar geografia nos anos iniciais. Assim sendo, a geografia nos anos iniciais do ensino fundamental tem importante papel, que é o de construir referências especiais a partir de uma alfabetização cartográfica que expande a relação natureza e sociedade. Este aproxima estudantes e natureza, fazendo com que o estudante passe a observar e compreender seu ambiente a partir dos mapas, né, da leitura de mapas. Então, é de fundamental importância trabalhar nesse sentido, né, para que o aluno possa, então, compreender a relação natureza e sociedade. Então, meus amores, vamos ver a questão do primeiro ciclo, voltando-se para o ensino-aprendizagem da geografia segundo os PCNs. Então, no primeiro ciclo, o estudo da geografia deve abordar principalmente questões relativas à presença e ao papel da natureza, e sua relação com a ação dos indivíduos, dos grupos sociais e, de forma geral, da sociedade na construção do espaço geográfico. Para tanto, a paisagem local e o espaço vivido são as referências para o professor organizar seu trabalho. Então, principalmente no primeiro e segundo ciclo do ensino fundamental, que atualmente falamos anos iniciais do ensino fundamental, nós, enquanto profissionais que se volta para a área de geografia, precisamos organizar o nosso trabalho tendo como referência o espaço vivido, ou seja, o espaço vivenciado pelo aluno, a sua localidade, para a partir daí ampliar os conceitos, né, de local e espaço. O nosso trabalho deve se voltar de maneira prévia para o conhecimento local e espacial vivenciado pelo alunado. Assim sendo, desde o primeiro ciclo, é importante que os alunos conheçam alguns procedimentos que fazem parte dos métodos de operar da geografia, que é justamente a questão que se volta para o ato de observar, descrever, representar e construir explicações. São procedimentos que podem aprender a utilizar, mesmo que ainda o façam com pouca autonomia, necessitando da presença e orientação do professor. Porque nos anos iniciais do ensino fundamental, os alunos eles ainda não têm uma autonomia construída, né, de forma definitiva. Precisa da orientação, da condução do professor, né? Então, esse ato de observar, de descrever, representar e construir explicações, é preciso que o professor esteja ali constantemente
acompanhando e orientando esses atos operacionais da geografia. Então, precisamos agora entender, né, os objetivos para o primeiro ciclo, ao final do ciclo, que os alunos sejam capazes de, ou seja, né, nos anos iniciais, podemos assim dizer, atualmente, de primeiro ao quinto ano, né, alguns objetivos que precisam ser trabalhados de maneira eficiente, né, nos ciclos que se volta aí para os anos, as séries iniciais do ensino fundamental. A saber, esses objetivos a partir de agora: reconhecer a paisagem local e no lugar em que se encontram inseridos, as diferentes manifestações da natureza e a apropriação e transformação dela pela ação de sua coletividade, de seu grupo social. Conhecer e comparar a presença da natureza expressa na paisagem local com as manifestações da natureza presentes em outras paisagens. Então, reconhecer aquela paisagem local ali, né, da sua comunidade, da sua cidade, para depois socializar, comparar com outras paisagens. Então, é de fundamental importância desenvolver atividades que propicia esse momento em que o alunado vai estar fazendo a comparação entre a paisagem local com demais paisagens. Reconhecer semelhanças e diferenças nos modos de diferentes grupos sociais se apropriam da natureza e a transformam, identificando suas determinações nas relações de trabalho, nos hábitos cotidianos, nas formas de se expressar no lazer. Conhecer e começar a utilizar fontes de informação escritas e imagéticas, utilizando, para tanto, alguns procedimentos básicos. Então, é de fundamental importância entender aqui a relação homem e natureza, e como tal, vai sendo modificado essa natureza pela ação do homem, né? Fazer leituras, compreender informações, não somente através de textos escritos ali sobre aspectos geográficos, mas também através das imagens, né? Possa então estar compreendendo a mensagem geográfica que ali está sendo trabalhada e expressada. Então, é importante também, com relação aos objetivos de geografia para as séries iniciais, saber utilizar a observação e a descrição na leitura direta ou indireta da paisagem, sobretudo através de ilustrações e da linguagem oral, e ainda reconhecer no seu cotidiano os referenciais espaciais de localização, orientação e distância, de modo a deslocar-se com autonomia e representar os lugares onde vivem e se relacionam. Reconhecer a importância de uma atitude responsável de cuidado com o meio em que vive, evitando desperdício e percebendo os cuidados que se devem ter na preservação e na manutenção da natureza. Fala-se muito em trabalhar nas séries iniciais do ensino fundamental, com relação ao componente curricular geografia, a questão da paisagem, mas também é importante ver, né, no cotidiano, aspectos que se voltam para o espaço, para a localização, a distância, né, a ser percorrida pelos alunos, o próprio lugar de vivência desses alunos. Também reconhecer a questão do desperdício, como está evitando aí os desperdícios, como, por exemplo, pode-se trabalhar com a questão do desperdício de água, né? Como evitar isso? Isso é um exemplo no sentido aqui do aspecto que se volta para o desperdício, né? Evitando também, no caso, levando o aluno a cuidar
da preservação e manutenção da natureza do meio ambiente, trabalhar questões que se voltam para a preservação do meio ambiente. Blocos temáticos e conteúdos a serem trabalhados no componente curricular Geografia nas séries iniciais. Dentre eles podemos citar, né, o estudo da paisagem local, deve-se iniciar esse estudo a partir, né, de assuntos, a partir de temáticas que se voltem para trabalhar a paisagem local, entender, né, a natureza como um todo, conservação também do ambiente, a transformação, né, da natureza e suas diferentes paisagens, o lugar e a paisagem. De modo geral, coloca-se então o estudo da paisagem local, tudo é natureza, conservando o ambiente, transformando a natureza, diferentes paisagens, o lugar e a paisagem. Reconhecer alguns critérios para a avaliação também são necessários, né? Então, os próprios livros, quando a gente vai trabalhar nos anos iniciais do ensino fundamental ou nas séries iniciais do ensino fundamental, eles já nos levam, né, para esse trabalho, para esses aspectos aqui discutidos. A gente vê uns livros muito cheios, né, de paisagem, leva também o alunado a estar fazendo comparação com a paisagem que acontece aqui na zona rural, com a paisagem da zona urbana, aquela transformação da paisagem de acordo com a ação do homem. Enfim, o próprio livro já nos direciona para esse trabalho, né, que se volta para a questão local, da paisagem local, da preservação do meio ambiente, da questão do não desperdício, dentre outros assuntos fundamentais para serem trabalhados nessa série. Portanto, no ato de fazermos a avaliação, é necessário que, né, os alunos sejam estimulados a reconhecer algumas das manifestações da relação entre sociedade e natureza presente na sua vida cotidiana e na paisagem local, reconhecer e localizar as características da paisagem local e compará-las com as de outras paisagens, ler, interpretar e representar o espaço através de mapas simples, a linguagem aí cartográfica. No segundo ciclo, nós podemos ainda colocar, né, então, que no segundo ciclo o estudo da geografia deve abordar principalmente as diferentes relações entre as cidades e o campo e suas dimensões sociais, culturais e ambientais, e considerando o papel do trabalho, das tecnologias da informação, da comunicação e do transporte. O objetivo central no segundo ciclo é que os alunos construam conhecimentos a respeito das categorias de paisagem urbana e paisagem rural, como foram constituídas ao longo do tempo e ainda o são e como sintetizam múltiplos espaços geográficos. Então, como vocês podem observar, aqui deve-se trabalhar ainda aspectos geográficos claros com relação à paisagem, né? Mas também essa relação cidade e campo, ver a importância da tecnologia e informação, os tipos de transporte deve ser trabalhado, dentre outras questões, os espaços geográficos, as paisagens urbana e rural, fazendo aí um comparativo que leve ao processo de reflexão da ação do homem com o meio desde cedo. Então, daremos continuidade aos nossos estudos nas próximas aulas.